terceiro ano, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre consumo consciente. Lembra que a gente vem falando sobre a questão de consumo e consumismo? Então, lembra o que é o consumismo? Consumismo é quando a gente compra itens que a gente não precisa, né? E compra somente porque a gente acha, a gente tem o desejo, a gente acha que a gente precisa e compra em excesso. O consumo é aquilo que a gente compra somente quando necessário, tá? Que a gente utiliza para o nosso dia a dia e que a gente necessita realmente daquilo. Então, o que é um consumo consciente, né? O consumo consciente, ele nos faz repensar na natureza, ele nos faz repensar formas de evitar um consumo desnecessário. Então, o consumo consciente é quando a gente toma algumas atitudes para colaborar com o meio ambiente, colaborar com a qualidade do meio ambiente, colaborar também com o processo de evitar de jogar muitos lixos, né, fora. Então, quando a gente faz o consumo consciente, a gente não compra em excesso e a gente não produz muito lixo, tá? Então, essa questão do consumo consciente, ela precisa ser repensada durante todo o nosso dia. Porque às vezes a gente fala, vou comprar isso aqui, não faz mal, né? Mas às vezes faz sim, faz mal para a natureza, porque vai gerar lixo, né? Ou é algo que a gente vai comprar e vai deixar jogado, né? Então a gente tem que repensar sim sobre a questão do consumo, tá? Então antes de comprar um produto, um serviço, a gente deve pensar muito bem se realmente a gente necessita, né? E se não vai ficar lá acumulado e virar lixo mais tarde e acabar prejudicando a natureza. Então aqui as crianças elas trazem algumas coisas, alguns questionamentos, né? Para que a gente pense sobre. Então eles dizem assim: por que comprar? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar? E como descartar. E é isso que a gente vai trabalhar hoje, né? A gente vai falar sobre todos esses questionamentos que eles estão trazendo. Então aqui a gente tem, né, de início, a gente pode visualizar aqui, tá? Um você sabia. Então, esse você sabia, ele fala sobre desenvolvimento sustentável. O que é um desenvolvimento sustentável, né? É a gente utilizar coisas que a gente pode reaproveitar depois também, tá? Então, utilizar recursos, como por exemplo, a água, a terra, a madeira, né? Somente quando realmente for necessário e não apenas porque a gente acha que tem que utilizar, tá? Então, um consumo, o desenvolvimento sustentável, né? Ele nos leva a refletir e a fazer o uso dessas coisas que está na natureza, tá? Pensando nelas. Então, será que eu preciso mesmo cortar a árvore para produzir alguma coisa? Será mesmo que eu preciso usar essa água, deixar ela ligada, né? Ou lavar a minha calçada ali ou lavar a minha calçada com a água ligada, né? Será que realmente eu preciso dessas coisas? Então a gente tem que repensar sobre o uso do que nós temos no meio ambiente, tá? Então a gente tem que ter a consciência disso, tá bom? E conservar a natureza. Aqui embaixo a gente tem uma atividade que é sobre os 8 R's, né? Então o que são esses 8 R's? Primeiro, responsabilizar-se, refletir, reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar, reparar e repassar. Então, todos esses 8 R's, eles trazem alguma coisa para a gente pensar sobre o consumo. Então, lá no material de apoio, vocês vão ter esses 8 R's, cartões dos 8 R's, para vocês preencherem e pesquisar aqui também no caça-palavras, tá? Depois vocês devem responder as questões aqui, de acordo com o diagrama, com o que vocês pesquisaram ali, com as palavrinhas que vocês acharam, tá? E pensem sobre o que a gente já falou até agora para conseguir responder essas questões. Qual é o nome do recurso que é mais essencial para a vida dos seres vivos? Já vimos, né? Uma palavra relacionada ao consumo consciente, que eu acabei de falar. O que é um desenvolvimento sustentável, né? E depois
a gente vai realizar as atividades com material de apoio. Que atividades são essas? Vocês vão destacar então aqui os cartõezinhos, que são esses aqui, tá? Tem 2 páginas desses cartões para vocês realizar, para vocês destacarem e realizar as atividades. Então aqui ele diz assim, ó, vocês devem destacar o material de apoio sobre as 8 atitudes de consumo consciente para você fazer com o auxílio do professor. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão ler, tá? Primeiro, o que cada cartãozinho está dizendo. Depois, esses cartõezinhos aqui, né? Vocês vão ter que desenhar eles aqui, representar então o que vocês acham que ele está dizendo para vocês. A prof vai ler aqui sobre refletir. Então aqui diz assim, antes de comprar alimentos, roupas, brinquedos, cosméticos e outros objetos, reflita se eles são realmente indispensáveis para o que precisa ou se são supérfluos, né? Se são desnecessários. Assim, você irá comprar somente o que é essencial, evitando desperdício de recursos naturais e, consequentemente, a geração de lixo. Então, é aquilo que a prof falou. Então, vocês vão fazer uma representação do desenho sobre o que está falando aqui. Vocês devem fazer isso em todos os cartõezinhos, tá? Depois, aqui ele está pedindo, né, na questão 2, para que vocês indiquem qual é as frases que se referem ao consumo, consumismo e consumo consciente ou sustentável. O que é o consumo? Quando a gente compra em excesso, né? Desculpa. Ops, voltando. O que é o consumo? É quando a gente compra somente o necessário. O que é consumismo? É quando a gente compra em excesso, sem precisar. O que é o consumo consciente e sustentável, né? É quando a gente adota atitudes que vão colaborar para o meio ambiente, que evitam desperdício, né? Que vão contribuir para a saúde do planeta também, tá? E não só para o planeta, para a gente, para os seres vivos também, tá bom? Depois, vocês devem observar a imagem que tem aqui e responder as questões baseado nessa imagem. O que vocês conseguem ver ali, né? A gente vê o feijão de vagem, se eu não me engano, embalado. E ali, nesse feijãozinho de vagem, ele está embalado de uma forma sustentável e a outra não sustentável. Então, observem e respondam as questões propostas, tá? Já na próxima página, né, a gente também tem uma questãozinha que ainda fala sobre essa questão do consumo consciente, consumo sustentável. Então, aqui a gente pode ver o planeta Terra, tá? Que tem um sistema que está interligado entre todo mundo, né? Então, a gente tem que cuidar da água para a gente ter água para beber, a gente tem que conservar o solo. Por quê? Porque senão, se a gente prejudica o solo, esse solo, quando chove, ele vai para os mares, para os rios, ele acaba poluindo, tá? A gente necessita das árvores para sobreviver, então a gente tem que repensar em tudo e repensar que a terra ela está ligada com a gente, né? Então, a gente tem que cuidar delas. Então, temos uma terra só. Então, vamos ver o que está escrito aqui no nosso textinho. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável, global, baseada no respeito pela natureza, os direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossas responsabilidades um para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Então, o que ele quer dizer com esse texto, né? Que a gente tem que preservar a terra, porque não é só a gente que vai usar a terra. Mais tarde, né, vai ter os nossos filhos, o filho dos nossos filhos, né? E essas pessoas, elas precisam desses itens que tem na terra também para sobreviver. Então, a gente tem que repensar sobre o consumo, sobre o gasto excessivo da água, né? O consumo excessivo dos materiais que a gente vê no planeta Terra, porque a gente viu que tem muitos itens que eles demoram para se renovar. Então, a gente tem que pensar sobre esse consumo. Após a leitura, vocês devem responder as questões propostas aqui, tá? Devem grifar no texto ali o que ele está pedindo. E também, na questão C, ele diz assim, no lugar onde você vive, o que faz ou gostaria de fazer para tornar o planeta mais saudável? Então, isso é uma questão mais pessoal, vocês devem responder com as palavrinhas de vocês, tá? Depois, aqui na última questão, ele pede para que vocês juntem alguns materiais
e criem alguma coisa que seria reutilizável para vocês, para evitar jogar lixo fora, tá? Então pensem, criem alguma coisa que vocês gostariam, né? Pode ser um brinquedo, pode ser algo que vocês gostariam de utilizar na casa de vocês, ou então vocês podem criar um porta-lápis ou um porta-joias, coisas que vocês iriam utilizar, ok? Para a gente finalizar, temos a última página do nosso livro que fala sobre consumo e desenvolvimento sustentável. Então, o que é o consumo e o que é consumismo? Né? Vocês têm que definir ali o que é consumo e o que é consumismo. Depois, na última atividade que a gente tem aqui, ele diz assim, ó, em grande parte do mundo, o modelo de produção e consumo é insustentável. Quer dizer o quê? Que ele utiliza de muitos recursos sem pensar na natureza. Muitas empresas, elas acabam gastando basicamente tudo que podem sem pensar na natureza, sem pensar em replantar, sem pensar que isso vai acabar, né? Então elas produzem apenas e pronto para vender, ok? Então, por isso, é necessário mudarmos nossos hábitos e também a maneira como descartamos os resíduos, de modo a diminuir os impactos causados ao ambiente. Então, aqui vocês devem colocar, né? Consumo consciente ou sustentável e colocar a escrita dos 8 R's que estão interligados uns aos outros. Finalizamos a nossa linha, então. Beijos, espero para ver a fotinho do que vocês vão produzir aí com os materiais recicláveis, ok? Beijo, pessoal, até a próxima aula!